Um corpo deformado, uma dor insuportável e um odor tão nauseante que fazia os criados desmaiarem. Após sua morte, fluidos cadavéricos vazaram do caixão e foram lambidos por cães de rua. Esse foi o fim grotesco de um dos monarcas mais temidos e impiedosos que o mundo já conheceu. Hoje, revelamos a verdadeira história da morte de Henrique VIII da Inglaterra, um relato tão repugnante que raramente é contado em todos os seus detalhes nauseantes. Prepare-se para descobrir como um dos reis mais poderosos da Europa foi consumido, aos poucos, pelo próprio corpo, até se tornar irreconhecível, inchado, apodrecido e humilhado em seus últimos dias. Henrique Tudor nasceu em 28 de junho de 1491. Quando assumiu o trono inglês aos 17 anos, era considerado o príncipe mais belo da Europa. Alto, atlético, com cabelos ruivos dourados e uma postura majestosa, ele reunia tudo que um rei renascentista deveria ser. Um embaixador veneziano escreveu que ele tinha uma figura extraordinária e um rosto angelical, superior em beleza a qualquer outro príncipe cristão. Mas como esse exemplo de virilidade e poder terminou em uma morte tão degradante e nojenta? O ponto de virada veio em janeiro de 1536, durante um torneio de justas em Greenwich. Aos 44 anos, Henrique caiu violentamente quando seu cavalo desabou sobre ele. O impacto foi tão brutal que o rei ficou inconsciente por 2 horas. Sobreviveu, mas com sequelas irreversíveis. A lesão grave na perna direita nunca cicatrizou por completo. Com o tempo, transformou-se em uma úlcera aberta e profunda, que exalava um cheiro pútrido e infeccionava com frequência. Os médicos da época, limitados em conhecimento e higiene, aplicavam métodos como pomadas à base de mercúrio e incisões dolorosas para drenar o pus. Nada funcionava. A ferida piorava. O odor era tão intenso que criados e cortesãos se afastavam para não vomitar. Alguns chegaram a desmaiar durante os cuidados médicos. Diz que Henrique, mesmo em trajes reais, deixava um rastro de sangue e secreções por onde passava. E esse não era o único problema. Com a idade, impossibilitado de praticar atividades físicas, o outrora atlético rei passou a engordar descontroladamente. Estima-se que, nos últimos anos de vida, ele pesava mais de 180 quilos, o que fazia tarefas simples, como subir escadas, vestir-se ou até mesmo se levantar da cama. Um desafio. O rei era transportado a mecanismos especiais, cadeiras reforçadas e camas feitas sob medida para suportar seu peso. Sua saúde geral deteriorava-se a olhos vistos. Sofria de gota, diabetes, insônia, e sua personalidade tornou-se violenta, paranoica e imprevisível. Mas foi nos seus últimos dias que o horror atingiu o ápice. Henrique VIII passou semanas confinado em seu quarto, entre gritos de dor e delírios febris. Os médicos, incapazes de aliviar seu sofrimento, recorriam a sangrias, ungüentos apodrecidos e rezas. O cheiro dentro do quarto era descrito como insuportável. Nenhuma janela podia dissipar o ar viciado. Quando finalmente morreu, em 28 de janeiro de 1547, seu corpo já começava a entrar em decomposição. Era inchado, com líquido escuro vazando pela pele e a úlcera infeccionada ainda aberta. Diz que o cadáver foi colocado às pressas em um caixão hermético para conter o fedor e os vazamentos. Mas durante o transporte para a cerimônia fúnebre, o pior aconteceu. Os fluidos internos começaram a vazar pelo caixão de chumbo. O carro funerário fez uma pausa durante a noite e, pela manhã, cães de rua foram vistos lambendo o líquido escorrido do caixão real. Esse episódio macabro foi interpretado por muitos como um sinal divino, uma punição pelos pecados de um rei que ordenou execuções, perseguiu esposas e destruiu mosteiros. Henrique VIII ficou conhecido por suas 6 esposas, 2 das quais ele mandou decapitar. Também rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana e perseguiu adversários políticos sem piedade. Seu reinado foi marcado por poder absoluto e decisões cruéis. Mas seu fim não foi digno. Foi degradante, solitário e grotesco. Hoje, poucos falam sobre os detalhes escabrosos de sua morte. Os livros de história preferem lembrar o rei pelas reformas, pelas guerras, pelos casamentos, mas a realidade é que Henrique VIII morreu como viveu, cercado de medo, sangue, dor e silêncio. E talvez, nesse final horrível e apodrecido, esteja o verdadeiro retrato de um homem que acreditava ser imortal, mas que, no fim, foi derrotado não por inimigos ou traições, mas por si mesmo. Henrique VIII morreu cercado por médicos ineficazes, servos resignados e um império construído à força de sangue e decisões brutais. Mas a sua morte não foi o fim do horror. Foi apenas o início de um pós-morte cercado de mistérios, descuidos e humilhações que refletiram, com precisão, a forma como viveu. Após seu falecimento, o corpo do rei foi preparado às pressas. Já em adiantado estado de decomposição, seus criados e embalsamadores se viram diante de um desafio impossível:
conter um cadáver imenso, inchado e com uma perna completamente apodrecida. O cheiro tomava os corredores. A pele, já escurecida, apresentava sinais visíveis de necrose. Mesmo assim, por razões políticas, o funeral deveria seguir os protocolos reais, como se a morte de Henrique fosse digna de sua unidade e honra. Seu corpo foi selado a um caixão de chumbo, colocado sobre um esquife de madeira e escoltado por cavaleiros e religiosos até Windsor, onde seria sepultado. Mas no trajeto, durante uma das paradas noturnas, feita em Sionai Bay, um antigo convento transformado em palácio, a cena mais grotesca de todas ocorreu. Durante a noite, os fluidos corporais acumulados no interior do caixão vazaram pelas juntas de madeira e escorreram para o chão de pedra. Pela manhã, criados teriam encontrado cães de rua lambendo os resíduos que saíam do caixão do rei. O evento, documentado em relatos da época, foi considerado um presságio. Muitos afirmaram que era a retribuição divina por seus crimes, a carne do rei sendo oferecida aos cães, como castigo pelos inocentes que ele mandou matar. Henrique VIII, que havia se colocado acima da igreja, que fundara uma nova religião, que ordenara execuções por capricho, teve o corpo exposto à degradação pública. Sem saber, ele se tornava protagonista do seu próprio inferno. Dias depois, foi enterrado na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, ao lado de sua terceira esposa, Jane Seymour, a única que lhe deu um filho homem. Mas até o local de seu sepultamento carrega certo desprezo. Henrique nunca teve um túmulo real decorado, nem estátua, nem sarcófago ornamentado. Até hoje, sua sepultura é marcada apenas por uma laje de pedra no chão, discreta, fria, anônima, quase como se a Inglaterra tivesse escolhido esconder o corpo do homem que tanto aterrorizou o país. E o que aconteceu com seu corpo? Relatos do século XVIII indicam que, durante reformas na capela, quando o túmulo foi reaberto, os restos mortais estavam em estado deplorável. A tampa do caixão havia desabado sobre seus ossos e os de Jane Seymour, misturando ambos. Ossos quebrados, desorganizados, sem sinal de qualquer cuidado póstumo. Nada restava da imponência, nenhuma reverência, apenas a evidência de que, com o tempo, até os mais poderosos são esquecidos pelo próprio chão que pisaram. Henrique VIII deixou um legado profundo. Mudou para sempre a religião da Inglaterra, rompendo com o Papa e criando a Igreja Anglicana. Casou-se 6 vezes, anulando e decapitando esposas como quem trocava peças em um jogo. Perseguiu opositores com fúria. Fechou mosteiros, apropriou-se de terras, queimou hereges. Era inteligente, culto, carismático e brutal. Reinou com punho de ferro e, por muito tempo, parecia invencível. Mas seu corpo, nos últimos anos, se tornou o símbolo físico do que ele tentava esconder. A corrupção por dentro, o aborrecimento de um homem consumido pela vaidade, pelo excesso, pela obsessão pelo controle. Ele transformou o próprio trono no altar de ego, e seu reino num palco onde todos deveriam se curvar, mesmo quando sua perna exalava o cheiro da morte. Hoje, Henrique VIII ainda é lembrado como um dos monarcas mais famosos da história. Mas raramente se conta como ele realmente morreu. Os livros falam sobre as reformas, os casamentos, a política, as guerras. Mas escondem a carne podre, o pus, o silêncio abafado pelos gritos de dor, o medo que seus criados tinham de se aproximar do quarto do rei. Escondem os cães lambendo o que escorria de seu corpo morto. Escondem o que todos nós, eventualmente, teremos de encarar. A verdade é que nenhum poder resiste ao tempo e nenhuma glória sobrevive ao apodrecimento da carne. A morte de Henrique VIII é mais do que uma curiosidade histórica. É uma advertência brutal. Quanto mais tenta dominar tudo ao redor, mais perde o controle de si mesmo. E, no fim, não importa quantas coroas você tenha usado, quantas esposas tenha descartado, ou quantos inimigos tenha feito desaparecer, o que restará de você será apenas isso: ossos confusos sob uma laje esquecida, e o sussurro eterno de um corpo que inchou, apodreceu e escorreu, até ser devorado pelos cães do destino. E, no entanto, apesar da podridão, da carne necrosada, do horror que exalava das paredes do quarto real em seus últimos dias, Henrique VIII não desapareceu da memória coletiva. Pelo contrário, tornou-se uma das figuras mais conhecidas da história britânica. Símbolo de poder, de virilidade, de força monárquica. Sua imagem está em livros didáticos, séries de TV, filmes, peças teatrais e até em souvenirs turísticos vendidos em Londres. Mas o que exatamente foi mantido e o que foi escondido? Nos retratos oficiais, Henrique aparece ereto, poderoso, de olhos penetrantes, mãos firmes sobre a espada, roupas pesadas e ricas. Nenhuma imagem do homem que agonizou entre feridas abertas e delírios. Nenhum traço do cheiro pútrido que fazia os próprios criados fugirem. Nenhum sinal da realidade que ele viveu nos últimos anos.
A história escolheu construir um mito e apagar o corpo. A Inglaterra precisava dele. Henrique VIII foi o rei que rompeu com Roma, que fundou a Igreja Nacional, que consolidou o poder absoluto da coroa sobre o povo. Mesmo que isso tenha custado sangue, cabeças e fé. Era mais conveniente lembrar o arquiteto de uma nova Inglaterra do que o homem que chorava à noite pela perna ulcerada. Era mais útil reverenciar o monarca que mudou o destino do país do que encarar a podridão que lhe escorria pelas veias. E foi assim que nasceu a lenda, e morreu o homem. Mas os registros existem. Historiadores que ousaram investigar os bastidores reais deixaram cartas, relatos e diários escrevendo a decadência do rei. Seus hábitos alimentares descontrolados, a alimentação baseada em carne, vinho e tortas pesadas. Seu vício em poder, a paranoia crescente, a raiva súbita, o medo da traição. E o que é mais revelador, o medo da própria morte. Henrique VIII sabia que estava morrendo por dentro muito antes de seu último suspiro. Sabia que sua perna era uma janela para o inferno. Que o cheiro que exalava não era só pus, era o prenúncio da punição. E é por isso que ele evitava falar sobre o além. Embora tivesse fundado uma nova igreja, pouco se sabe sobre sua verdadeira fé. Era mais política do que crença, mais controle do que espiritualidade. Talvez, no fundo, Henrique não acreditasse em Deus, apenas nele mesmo. E quando a própria carne começa a se desfazer, não resta trono, coroa ou cetro que sustenta esse ego. Hoje, quando olhamos para o túmulo simples onde seus ossos repousam sobre a capela de São Jorge, é impossível não pensar na ironia. O rei que mandou erguer castelos, que exigia cerimonias pomposas, que controlava tudo ao redor, foi enterrado sem um monumento, sem uma estátua, sem um epitáfio. Apenas uma pedra no chão, que muitos visitantes sequer notam ao passar. Alguns dizem que foi escolha política. Outros, que os tempos mudaram e o interesse por homenagem sumiu. Mas há quem acredite que é mais do que isso, que o esquecimento foi proposital. Que o túmulo apagado é, na verdade, uma sentença. Uma forma da história lavar as mãos sobre os pecados do passado. E, no fim, talvez isso seja mais cruel do que qualquer punição em vida. Não ser lembrado pelo que realmente foi. Não ser amado. Não ser temido. Apenas ignorado. Henrique VIII se tornou uma lenda. Mas não como ele esperava. Hoje, sua imagem convive com os extremos. O homem que mudou a religião da Inglaterra e o rei cujo corpo inchou, rompeu, vazou e foi lambido por cães. Esse contraste é o que torna sua história tão impactante. Um lembrete para todos os que buscam poder absoluto, controle total e mortalidade através da fama ou da força. O tempo destrói tudo. O corpo apodrece. E, um dia, até os raios viram silêncio. Mas as histórias... essas sobrevivem. E a de Henrique VIII será contada e recontada, não apenas como a do rei das 6 esposas ou do fundador da Igreja Anglicana, mas também como a do homem que acreditou ser intocável. E terminou sozinho, purulento e dissolvido no próprio caixão.